Você escreveu, falando nisso também, um arrazoado muito bom, incrível no X, que é o Brasil vive um estado de coisas golpistas, ECG. E você fala ali, citando primeiro o jurista argentino Roberto Gargarella, você fala: na América Latina já não ocorrem golpes de Estado, é a democracia que vai se deteriorando por dentro. Além de ter sido dito antes da tentativa de golpe no Brasil, a tese falha também nas críticas ao poder judiciário, de que ali está Isso. um foco de autoritarismo, ou golpismo silencioso, algo nesse sentido. Portanto, está errado, Gargarella. A tese correta, o Brasil é então o cisne negro da tese popperiana, do Karl Popper. Se todos os cisnes são brancos, quando aparece um cisne negro, o resto é sabido. Indo mais longe, ouso dizer que na América Latina os legislativos são golpistas. E explico, é neles que se encastelam as oligarquias. Todas as grandes transformações sociais da América Latina vieram do executivo. Isso está aqui, está muito bom. Dialoga um pouco com o do Tarso Genro, eu não sei se você Isso. leu, Sim, e é uma sim, resposta ao mesmo tempo, né? exato. Por favor. Responde um pouco isso que você perguntou antes, por exemplo, É, com relação às críticas ao sim, Supremo. é. Claro, o Supremo é muito mais criticado pelos seus acertos do que pelos seus erros. Quando você constata isso, então alguma coisa você tem que entender por que isso é assim. Então, o legislativo, nos últimos tempos, embora ele tenha sido vítima também nessa questão do 8 de janeiro, o legislativo é um legislativo que não respeita os diálogos, não respeita os desenhos institucionais, não respeita as funções, não respeita os três poderes da República, e tenta, por exemplo, anistia, tomada da mesa do diretor, anistia, o berro pela anistia e o tumulto que isso causa na sociedade, o projeto Paulinho da Força, tudo isso são questões em que se vê as oligarquias e muitas vezes o mais radicalismo da ideologia conservadora e reacionária está no legislativo. E se você não encontra no executivo, você não encontra no judiciário. Você não tem nenhum ministro do Supremo ou de um tribunal superior que alguém diga esse sujeito é um reacionário e etc, etc. Nas cúpulas dos tribunais, você tem a ampla possibilidade de respeito à Constituição, diálogos. Existem diferenças sobre, por exemplo, interpretações da lei, etc. Agora, isso não significa que você queira facilitar o modo de fazer o impeachment, que fique com uma espada na cabeça de cada ministro a todo momento ficar na mão do parlamento. Nenhum país do mundo funciona desse modo. É bom que se diga, isto não existe, como diria o padre Quevedo, né? Isto não existe. Tem, Enfim, tem uma entrevista do Jason Stanley, filósofo americano, autor daquele bom livro sobre o fascismo, e eu não sei se você viu, em que eles falam que o Brasil é líder mundial contra o fascismo e virou exemplo ao prender Bolsonaro. É o isso. Jason Stanley. Ele se autoexilou no Canadá, é muito respeitado, e é autor desse livro que eu acabei de comentar, Como Funciona o Fascismo. Ele fala rapidamente assim: eu viajei o mundo, eu acho que a luta contra o fascismo é uma luta global e o Brasil está no centro. O Brasil deu o exemplo e mandou seu líder autoritário, Jair Bolsonaro, para a cadeia por tentar permanecer no poder. Apesar de enormes obstáculos, apesar da sua Suprema Corte ter sido alvo de sanções, o Brasil liderou a luta contra o fascismo. Suas instituições se mantiveram de pé e o mundo agora quer entender como o Brasil fez isso, como derrotou esse inimigo. Todo mundo ama o Brasil nesse momento e se pergunta como vocês conseguiram. Você acha que há uma, sei lá, dificuldade de a gente admitir que venceu o fascismo extrema-direita? Claro, Uma, isso apenas demonstra que o próprio Supremo Tribunal
Quer dizer, o cientista aí, o Stanley diz, como que o Brasil venceu isso? Como que o judiciário, por exemplo, conseguiu condenar a cúpula dos golpistas? Isso apenas demonstra que as críticas que são feitas a esse estado de coisas, ou seja, a esta vitória, elas mostram que as críticas são feitas porque isso deu certo. E as críticas são feitas por aqueles que ficam frustrados. Você diz assim, você quer saber sobre a discussão num nível de razoabilidade? Pergunte para alguém se houve tentativa de golpe. A pessoa diz isso não foi tentativa de golpe, foi coisa nenhuma, fuja. Ali você já passou do nível de um grau mínimo de razoabilidade na discussão e parte para a mera ideologização. E isto ajuda a responder ao Stanley, enfim, porque que o Brasil é algo a ser estudado. Agora, para isso, o Brasil precisa resistir. Não adianta estudar depois, se, num estado de coisas golpistas que vivemos, de repente, o Espiridião Amin decide fazer um projeto, emendar lá e fazer uma anistia geral, e, de repente, o Congresso levanta de manhã e decide fazer, mesmo contra a vontade do Supremo e da jurisdição do Supremo e das pessoas, isso seria um modo de retrocesso. Porque as pessoas têm que entender que o próprio projeto, do Paulinho da Força, que mexe com penas já transitadas em julgado, é uma espécie de golpe, é um golpismo. Isso está dentro do estado de coisas permanente golpista. Tem que entender isso. Não é só um projeto, não é um mero projeto que diminui pena. Você está diminuindo penas do passado. Você não está preocupado com penas para o futuro. Eis a questão. Este ponto que, se eu fosse parlamentar, eu diria: isto aqui tem que servir para o futuro. Isto aqui não se faz. O legislativo sempre cuida do futuro. O judiciário é que cuida do passado. E nós estamos invertendo. O legislativo quer cuidar do futuro. E até o judiciário, por vezes, cotidianamente ele faz isso, quer cuidar do futuro.